Sim, na hora que você olha as pessoas que estão dando resultado, elas não estão dando resultado à toa. Elas estão dando resultado porque elas tomaram uma decisão na vida delas. Elas entenderam que produção de conteúdo não é secundário, é primário. O líder, ele é responsável por criar a visão e inspirar as pessoas para irem em direção a essa visão. Esse é o papel do líder. O papel do gestor é planejar e ajudar no processo de execução, ou seja, gerir. A gente ainda está viciado em estruturar nossos times pela forma como sempre foi estruturado desde Forte, que é linha de produção. Fala galera, mais uma gravação do nosso podcast, o ABC Cast, Caminho da Gestão. Hoje com um grande empreendedor, Marcelo Toledo. Estou bastante ansioso para falar, mas antes vamos rodar a nossa vinheta. Marcelo, primeiramente, obrigado pela sua presença. Valeu, Daniel. Estava bastante ansioso, né? Até porque eu vejo bastante seus podcasts. Falei, entrevistar essa fera aí não vai ser fácil, não. Mas obrigado, te agradecer. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Marcelo, acho que bastante gente te conhece, mas conta quem é o Marcelo. A gente já conversou um pouquinho dos bastidores. Quem é o Marcelo de verdade? O que você tem feito? Cara, eu sou, nesta vida, empreendedor. Há 25 anos que eu empreendo no mundo de tecnologia. Sou programador, então é assim que eu começo minha carreira. E isso me ajudou muito porque o mercado de tecnologia só cresce, né? E aí quando eu começo nesse mercado, ele praticamente não existia, ele era muito pequeno. E aí logo depois surge a internet, cara, um poço de oportunidade de criação de negócios, e eu comecei a ver essa montanha de negócios sendo construídos, né? E aí isso te anima a ser empreendedor, e eu sempre tive uma cabeça empreendedora. E aí o começo da minha vida é isso, cara. Eu juntei um pouquinho de dinheiro, tentei investir no negócio. Aí o negócio deu pau depois de um ano. Aí eu falava, o produto estava errado. Aí vamos juntar mais um pouco de dinheiro. Aí investe em outro negócio. Aí o produto dá errado de novo. Muita porrada até eu descobrir que empreender não é construir produto. Empreender é você saber cobrar, resolvendo o problema de alguém. E isso depende muito mais de vendas e marketing. E aí, por isso, eu comecei a estudar muito esse universo. Porque eu entendia a construção de produto, para mim era fácil, saía naturalmente, era a minha zona de conforto, mas eu não sabia como vender. Ainda mais no mundo digital. Tinha dificuldade de fazer isso. E aí, na hora que eu começo a entrar nesse mundo, uma porta gigantesca se abre, porque você começa a entender como que, de fato, os negócios escalam, monetizam, etc. E aí foi tudo que eu usei nos meus negócios ao longo desse aprendizado, né? Eu lanço um livro em 2013 que eu documento um pouco esse processo. E aí já estamos 11 anos, estou escrevendo meu segundo livro esse ano. Legal. E aí, em paralelo a isso, eu sempre fui atleta, né? Eu fui atleta competitivo de natação no começo da minha carreira. Depois que eu parei de nadar, eu nunca parei de fazer esporte, mas a essência do atleta, a mentalidade do atleta é um negócio que me persegue até hoje, assim. Dificilmente eu acho que vai sair da minha vida. Só se eu for impedido de fazer esporte. Mas, por enquanto, a mentalidade continua igualzinha. Competição. Cara, muito competitivo, muito orientado a metas. Eu não consigo ter resultado se eu não estiver vivendo sobre um objetivo, sabe? Eu preciso disso. Porque chega um determinado momento na nossa vida, você sabe bem disso, que empreender se torna muito solitário. Você tem que tomar decisões difíceis, decisões que afetam a vida das pessoas, e nem sempre você vai tomar decisões populares, às vezes você tem que tomar decisões impopulares. E aí, você ter passado por isso como um atleta, cara, o atleta é o primeiro aprendizado. O atleta é aprender a perder. Não é ganhar. Não é ganhar. Aprende a perder. Na hora que você aprende a perder, você dá valor pelo trabalho. Porque você entende que o único responsável para você subir no topo do pódio é você. E as suas atitudes e os seus hábitos serão construídos a partir da sua dedicação. Então, na medida que você trabalhar e colocar o esforço diário, a sua disciplina, a sua consistência, isso vai te deixar mais forte. E na hora que chegar à competição, você já fez o que tinha para ser feito. Ainda mais natação com esporte individual. Individual. Então não tem como botar desculpa no outro. Não tem. É aquele negócio, cara. Você vai estar cansado no treino e vai olhar para o lado e vai ter uma galera voando. E você vai falar, e aí, vou relaxar?
Porque você pode relaxar. Você tá no meio, pô, tinha, sei lá, mais de 100 atletas que treinavam comigo no Pinheiros naquela época. Desde o Gustavo Borges, que a gente estava falando aqui, ele é 10 anos mais velho que eu, mas nessa época ele ainda treinava. E, cara, César Cielo, que nadava lá. Então, só os mestres, assim, sabe? Campeão mundial, galera recordista, que foi para a Olimpíada. Então, é uma mentalidade diferente, né? Quando você vive a mentalidade do atleta e você faz o paralelo para a nossa vida profissional, ela casa com uma perfeição absurda. Porque o atleta ele se prepara física e mentalmente para ele conseguir performar numa competição. Mas e a gente? A gente trabalha pra cacete, a gente passa estresse o tempo inteiro, nossa vida é agitada e a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, porque essa é a nossa ferramenta principal. A gente precisa ter meta, a gente precisa ser nosso próprio técnico, porque a gente não tem mais técnico, então você precisa ter alguém te provocando e esse alguém é você mesmo. Você tem que colocar metas ambiciosas para você. Então, é importante ter essa mentalidade de atleta. Sabe? A mentalidade de atleta não significa que você é um atleta profissional, significa que você é um profissional atleta. Você se prepara para dar a sua alta performance, seu melhor resultado todos os dias. E a gente entende que tudo que foi feito no passado, do profissional que tinha muito resultado, porém abdicava de todos os pilares da sua vida, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, tudo em busca de um único objetivo, que era ganhar dinheiro, que era ser bem-sucedido. E aí você vê uma vida vazia, porque você chega lá, eventualmente você ganha dinheiro, e aí você entende que você não entendeu nada sobre a vida. Né? E aí você precisa... Esse é o momento que você fala assim, beleza, agora eu tenho um pouco mais de tempo e mais dinheiro para eu poder descobrir isso. E aí começa a jornada espiritual de muitas dessas pessoas, né? E eu acho que a gente não precisa cometer esse erro de novo. Eu acho que a gente pode aprender com o erro do passado, sabe? Você não precisa se matar, acabar com a sua saúde para você ter resultado. Na verdade, se você fizer o inverso, você vai ser mais efetivo, porque você vai ter mais energia, você vai sofrer menos, seu corpo vai doer menos, você vai ter tudo que você precisa para te levar em direção ao seu objetivo. Agora, se você tiver uma vida de noitada, de bebida, de droga, de só curtir, etc., pô, essas coisas competem, não combinam, sabe? Não orna, né? Não orna. Como diz, Mas antes de você chegar a ser um empreendedor de fato, você teve uma experiência em 2 empresas, né? Que acho que você foi CTO na Oi e no Nubank. Sim. Né? Quanto que isso foi importante para te trazer até hoje? A Oi veio antes, né? E a Oi foi importante para mim porque foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa realmente muito grande. Quantos anos você tinha, Marcelo, nessa época? Tinha por volta de uns 22, 23 anos. Acho que foi mais ou menos, acho que 23 anos. Eu acho que eu começo lá. E aí você chega numa empresa que tem milhares de funcionários, operação no Brasil inteiro, mais de 70 milhões de clientes. Eu tinha um data center, era responsável por um data center, era responsável por cobrar esses 70 milhões de clientes, toda a parte de serviço. Para mim, foi uma loucura viver aquilo ali, porque eu entendi por que as empresas não funcionam. É verdade. Porque é uma empresa que não sai, não avança. Cara, a burocracia chegou num tal patamar que as coisas não progridem. Não progridem. E aí você pega e fala assim, beleza, a gente precisa fazer um projeto de tecnologia. Esse projeto de tecnologia tem ROI, vai dar resultado financeiro, payback em tanto tempo, etc. Tá bom, vai para a fila de TI. Quanto tempo vai levar? 2 anos. Acabou o ROI. 2 anos, acabou. Já era. É inaceitável você ter uma empresa que se encontra numa situação dessa. E não questiona. Cara, o que a gente está fazendo de errado? Como é que a gente pode fazer diferente? Quase meio estatal, né? Cara, muito político, muito jogo político. As pessoas trabalhavam, não era que era um monte de vagabundo, devia ter os vagabundos também, mas era a galera querendo fazer acontecer, só que a burocracia da empresa era tão grande que ela criou este problema. A gente tem que lembrar disso. Ela criou este problema, porque a complexidade de uma empresa, ela vem na medida que você aumenta o número de pessoas. Então, quanto mais gente interagindo, mais complexa a empresa fica. E a Oi, cara, era uma empresa ainda matricial, uma empresa que organiza os funcionários por função, e isso,
quando você se torna muito grande, é péssimo. Porque você começa a criar dependência para as outras áreas. Então é aquela história, para entregar meu resultado, eu vou ter que falar com o Danilo, ele vai ter que parar o tempo dele, ele vai ter que afetar a meta dele para me ajudar, onde ele não vai ganhar absolutamente nada com isso. Ou seja, eu plantei uma estrutura que não tem incentivo nenhum da gente colaborar. Nenhum. Você fala, cara, se você não quiser ajudar, você não me ajuda. Por que você vai ajudar? Então você tem essa estrutura onde todo mundo está preocupado com o seu e não se preocupa com a empresa. Isso é um problema estrutural, é a forma como as pessoas são organizadas. A gente quebra isso, cara, isso se resolve. Marcelo, mas uma empresa, não sei quantos funcionários tinha, mas se você também não tem uma mínima de organização, como é que fica? Porque é meio... Aí vem isso, começa a vir startup, começa a quebrar, daqui a pouco começa... Aí você foi para o Nubank, que talvez deve ter sido um divisor, o oposto. Não vou dizer que é uma empresa desestruturada, mas é uma empresa com pouca normas, né? No sentido assim de hierarquia. E deve ter sido bem diferente para você. Cara, a gente ainda está viciado em estruturar nossos times pela forma como sempre foi estruturado desde Ford, que é linha de produção. É isso. As empresas não deveriam ser organizadas assim. Existem outras formas de organizar as empresas que são mais eficientes. A gente nasce assim, a gente cresce assim e a gente fica assim pro resto da vida. Só que existem formas melhores de fazer isso, né? Não existe uma solução perfeita, mas existem formas melhores. E a gente não para prestar atenção nos sinais que tá mandando pra gente. Cara, se tá complicado trabalhar, avançar, tem alguma coisa errada, precisa mudar. Então a gente precisa questionar a forma de se organizar. Hoje tem, cara, um monte de estruturas e formas de se organizar. As que eu mais uso é a organização por squad, onde você junta as pessoas por objetivo, um objetivo em comum, você tira conflito de interesse, você tira dependência externa, você traz tudo para dentro do squad. Você traz outros efeitos colaterais, que é o líder desse squad, ele não consegue ter competência técnica para gerenciar todo mundo, porque tem pessoas de múltiplas funções lá dentro. Então você precisa de uma coliderança técnica para te ajudar a dar feedback para essas pessoas. Por outro lado, é uma estrutura cara, porque usualmente ela precisa ser dedicada. Uhum. Então você precisa ter aquele grupo de pessoas dedicado a um problema e nem sempre a gente tem condição de fazer isso. Então é o ponto assim, é questionar a forma como a gente se organiza para a gente entender nesta área aqui, qual que é a melhor forma de organizar. Nesse projeto aqui, qual que é a melhor forma de organizar. A gente não faz mais isso. Agora, quando você vai para o Nubank, que eu falei que é totalmente o oposto, a gente já nasce pensando com uma mentalidade de, cara, a gente vai se organizar de uma maneira diferente, a gente vai organizar nossos times dessa forma. Aqui não tem regra. Tem regra? Muita regra, muita regra. E isso foi o que fez virar cultura. Porque a gente começou pequenininho, com 7 pessoas, numa casa... Você começou quando... Eu não estava nessa época. Eu entro quando a gente estava por volta ali de uns 200 funcionários. Pouco. Pré-unicórnio, ainda era uma empresa pequena, as pessoas não entendiam direito o que era o Nubank e tal. Só quando eu chego, já tá todo mundo condicionado a trabalhar em squad, tá todo mundo entrevistando com dias de empresa, tá todo mundo se enxergando como um treinador do próximo. Então você começa a entender por que a empresa escalou. A empresa escalou porque 7 dias tinha uma pessoa lá entrevistando. Com 7 dias de casa, ele estava entrevistando uma outra pessoa. Mas que loucura, por que ele está fazendo isso? Mas é óbvio, se é uma empresa que dobra todos os anos de tamanho naquela época, essa era a nossa velocidade, percebe, em qualquer momento que você tirar uma fotografia, 50% do seu time tem menos de 1 ano de casa. Isso é muito intenso. Se você não tiver uma cultura muito forte, onde de fato as pessoas entram e elas mergulham na cultura e elas vivem o mais rápido possível, você periga de ter a cultura externa mexendo na cultura interna, que é a cultura intencional, que é a cultura que você quer. E isso o Nubank acertou demais, porque ele veio com uma cultura muito forte, ele veio com os rituais muito claros, e todo mundo absorveu isso e melhorou, foi melhorando. Agora, trazendo muita gente boa, sabe? Você acha que a cultura está muito enraizada por questão dos dois, do fundador, né? Acho que ele é o cara que tinha dor, descobriu, então acho que é muito a cultura dele, né? No começo. E depois, lógico, ela vai permeando. A cultura,
ela tem várias camadas. A cultura corporativa, ela permeia a empresa inteira. E ela tem que ser reflexo do dono. Porque o dono é a voz mais presente ali na companhia. É a voz do líder. O líder é responsável por criar a visão e por dar a inspiração das pessoas criarem seu senso de propósito ali dentro e falar, beleza, vamos construir isso a 4 mãos. Eu tô dentro dessa, sabe? Isso é o papel do líder. E se ele é uma voz muito ativa, você precisa ter algum vínculo de admiração. Qualquer vínculo. Não precisa ser total, mas algum precisa ter, sabe? E aí a cultura se constrói em cima disso. Então a gente está falando que você vai ter uma cultura corporativa, mas você vai ter dentro de cada time culturas que vão ter suas particularidades. Elas não deveriam ferir a cultura corporativa da companhia, mas é natural que o líder A seja diferente do líder B. Logo, a cultura do time dele vai ser diferente. A forma como eles trabalham é diferente. Vai ter um que é mais agressivo, vai ter outro que é mais complacente, vai ter outro que é mais de pessoas, outro é mais de resultado. Um é mais analítico, o outro é mais artístico. E isso muda completamente a cultura. Isso é diversidade. Isso é diversidade. E aí não existe certo e errado. O que não pode é ferir a cultura da companhia. Isso não pode. Elas precisam ser sempre complementares. Bom. Toledo, a gente estava comentando aí que 2020, antes da pandemia, eu fiz o curso lá do G4, da imersão, acho que foi uma das primeiras, e foi o que eu disse, que para mim foi um divisor de águas, porque foi algo que, quando veio a pandemia, eu já sabia mais ou menos o que eu deveria fazer dentro da empresa e não fazer. E trabalhar junto com aquelas feras lá, com o Nardon, com o Thales e com o Alfredo, tem sido, acho que, bastante crescimento profissional. Como que você tem atuado lá dentro do G4? Conta pro pessoal. Cara, o G4 começa depois de um acidente que o Thales sofreu. Ele foi saltar de paraquedas, aterrissou errado e quebrou o tornozelo. E aí ele teve que ficar de molho. Nesse período de molho, ele teve uma ideia. Ele falou, cara, vamos fazer alguma coisa, né? Já que eu não posso me mexer aqui, e se a gente lançar um curso para empreendedores, né? Puta, deixa eu juntar um cara aqui muito bom de growth, que era o Nardon. Deixa eu pegar aqui o Alfredo, que é um cara muito bom de vendas, e a gente faz um conteúdo nós três. E aí, cara, chamaram o Tony ajudou a realizar esse negócio. Lançam a primeira turma já nasce lotada e mais 2 turmas subsequentes lotadas também. E aí eles começam a ver, pô, tem um negócio aqui. Mas ainda assim, nenhum dos 3 acreditavam que aquilo ali poderia ser um negócio sério. Sério? É. Eles levaram um tempo para começar a entender, porque cada um tinha seu negócio. O Thales tinha Singu, o Nardon... A Singu veio antes do G4? Sim. Eu pensei que tinha sido depois. Sim, não, veio antes. Aí você pega o Nardon tava super focado na Norte, que era o fundo de investimento dele. O Alfredo continuava na Vetex, né? Então, cara, tava cada um seguindo a sua vida. E eles foram contratando o time para executar para eles. Então, o Tony foi juntando essas pessoas, contratando vendedor, etc e tal, foi montando o time, etc. E aí, quando você chega, a gente estava no seguinte momento: construir uma máquina de vendas. Porque uma coisa é você usar a base que você já tinha e aí você vende porque tá todo mundo ansioso, mas agora, como é que você faz a partir de um público frio se tornar seu cliente o mais rápido possível? Isso é a máquina de vendas, né? E aí esse era o momento do G4, exatamente no momento que você foi fazer lá o curso. Então a gente estava descobrindo como construir uma máquina de vendas. E obviamente que essa máquina de vendas deu super certo. Eu acho que o case do G4 é o case que fez com que a gente, de fato, consumisse educação. Porque se você parar para pensar, a FGV nunca ligou para você, para te vender cursos, né? E a maioria das universidades não. Mas hoje o G4 consegue entrar em contato com você, entrar na sua mente, fazer com que você entenda que aquilo tem valor para você e te vender. Ou seja, você está comprando um curso porque eu fui lá interferir. Eu produzi conteúdo, eu fiz com que você entendesse os seus problemas e etc e tal. Mas levou tempo para eles falarem assim, puta, cara, o G4 tá ficando grande e agora a gente precisa entrar para dentro e tocar esse negócio. Eu sou péssimo de data, mas levou tempo, assim, o negócio já era grande.
E aí hoje tá todo mundo full time na empresa, porque ano passado, cara, faturou mais de 200 milhões, a meta desse ano é super agressiva e, cara, os caras estão com sangue nos olhos. Toda hora que você vê uma empresa dessa, com 4 anos de vida, passar de 200 milhões de faturamento, uma cultura super agressiva, super clara da forma como trabalhar, cara, não tem como você não progredir e não se inspirar numa história dessa, né? Meu papel lá, cara, é só como mentor, eu tô lá desde o comecinho, acho que eu tô desde a segunda ou da terceira turma. Eu fui o segundo mentor do G4, o primeiro foi o Denis, depois veio o Julian, e daí depois veio uma leva grande de mentores. Então, os 3 mentores originais foram nós 3. Então, o nosso trabalho basicamente foi da mentoria, no gestão e estratégia, hoje é o nome do produto, e aí depois a gente foi criando outros produtos. Então, criamos o Traction. O Traction hoje é um dos best-sellers do G4, é um curso que eu ajudei a construir. Eu dou 2 módulos lá, um módulo sobre gestão e liderança e um módulo sobre gestão de negócios. Ontem, inclusive, acho que você estava lá, né? Ontem eu fui dar uma palestra para a turma do Skills. Então foi um outro esquema. Mas é parecido com aquilo ali. Leva mais tempo, né? Eu chego normalmente de manhã cedo e saio tipo depois do almoço, assim, 1, 2 da tarde. Então é bem puxado. E eu só dou uma parte, lembrando que esse curso é um curso de 3 dias. Então você vai ter vários mentores que vão estar falando sobre vários assuntos. E esse é um curso mais tático. Então é mais apropriado para o grande empresariado brasileiro que ainda não se estruturou para poder ir para o estratégico. Porque você ir para o estratégico é fundamental, é ali onde está seu valor, é onde você consegue virar a chave do seu negócio, mas existe um pré-requisito para você estar ali. Sim. Você não pode simplesmente falar, a partir de agora eu estou no estratégico e sair. Não, aí seu negócio vai, cara, afundar. Você precisa estar com os times bem organizados, com as pessoas nos lugares certos, você precisa ter uma cultura forte, você precisa ter uma cultura de trabalho orientado a dados, ou seja, precisa ter indicador em todas as áreas, de preferência já com meta, né, para a gente ter esse ciclo de trabalho, de definição onde a gente quer chegar e a gente busca esse resultado. Quando você está nesse ponto, aí beleza, aí fica mais fácil você ir para o estratégico, mas sem isso não consegue. Então, quando você entrega na mão das pessoas as ferramentas para elas aplicarem nos seus negócios, faz mais sentido, sabe? Então, por isso que eu acho que o G4 Traction deu super certo. Eu acho que eles também mudaram um pouco. Acho que até porque os 3 eram muito voltados à questão do e-commerce, e no começo eu acho que era muito voltado a esse tipo de negócio, de varejo, e aí eles viram que, cara, tem que ampliar. Bem mais, Bem mais, e tanto quando eu fui lá, já estava um pouco já nessa questão de mudar um pouco, né? De sair um pouco, talvez, só do mundo online, falou, cara, a realidade é offline. É isso aí. E foi o que a gente assistiu, né? A gente assiste no começo, tinha muita gente de startup, muito assim, tinha um público... Era um público mais... Ele era um público distinto que, cara, praticamente não existe hoje. Hoje ele é quase irrelevante. Hoje vem o Brasil de verdade, vem as empresas brasileiras de todos os tipos, desde indústria. Tudo que você puder imaginar, cara, já passou de empresa lá, né? Pô, são tantos anos que é difícil você não ter pego alguma indústria específica, sabe? E fica impossível você também não perceber padrões, né? Quais são os padrões das pessoas? Eles usam dados, onde chegam. Muito dado? Pra caramba. Muito. O tempo inteiro. Você passa nos escritórios, nos corredores, cara, o tempo inteiro você tem algum painel, alguma coisa sendo apresentada, tudo orientado a dados. É isso que muda o jogo, né, cara? Senão a gente fica num jogo de falar sobre opinião. E opinião é muito complicado, porque ela não traz a verdade. Ela pode trazer a verdade, mas usualmente ela não traz. E normalmente no jogo de opinião vence a opinião mais forte, que não necessariamente é a melhor opinião. Então, quando você está num jogo de opinião, fica complicado. Você chega aqui para mim numa reunião de resultado, e aí, Toledo, como é que foi as vendas esse mês? Cara, muito bom. Como é que tá o cliente? Cara, tá quentaço, acho que vai fechar, hein? Pô, não me disse nada, cara. Não me disse nada. Eu quero saber sobre números. Como é que a gente tá? Quantas ligações a gente fez esse mês? Quantas propostas a gente enviou? Cara, qual a temperatura? Quanto para fechar? Quanto tempo? De quanto a gente está falando? Qual que é a margem de cada negócio? Se a gente não tiver com visibilidade disso, cara, você tá dando tiro no escuro, né? E você acredita, até entrando um pouquinho, você acha que a liderança hoje tá conseguindo atuar nessa questão dos dados? Porque a gente vê agora que é engenheiro de dados, engenheiro e tal, trabalhar com dados, né?
talvez no ambiente corporativo, talvez na comercial, sempre é aquele cara que, tem que ser o esperto, né? E, cara, se o cara não trabalhar com dados, você falou, o cara dança. Porque vem modificando a forma de se fazer negócio hoje, e eu concordo com você. Lógico que tem muito de sentimento, é impossível, né? Quem é comercial sabe que, cara, tá quente ou tá frio, o dado ele vem para complementar. O que a liderança tem que fazer hoje, Toledo, para conseguir atuar nessa questão, usando dados, ferramentas? Cara, a gente precisa entender que 80% das pessoas que se tornaram líderes nunca foram preparadas para esta posição. Então a premissa que a gente tem que levar em consideração é que a maioria das pessoas não foram preparadas para se tornarem líderes e gestores. Tem diferença? Tem diferença. O líder, ele é responsável por criar a visão e inspirar as pessoas para irem em direção a essa visão. Esse é um papel do líder. O papel do gestor é planejar e ajudar no processo de execução, ou seja, gerir, fazer com que isso se torne realidade. Hands-on mesmo, botar a mão. Até a busca no resultado. E aí a gente tem várias camadas. Tem a camada operacional, estratégica, tática. Então, quando a gente leva em consideração que o líder não sabe ser líder, tudo fica mais fácil. Tem que começar do começo. A empresa, ela sempre vai ser um misto entre caos e ordem, sempre. O caos ele é necessário, ele é um indicador importante dos negócios. É a forma como a gente entende que a gente está andando na nossa máxima performance. E é uma pergunta dificílima de responder. Como é que você sabe que sua empresa está andando na máxima performance? Na velocidade máxima que ela pode andar? Ninguém consegue responder isso. Só que o caos ele é um indicador que te dá um indício. Aquela área está com caos? Está com caos. Então, beleza, isso é bom. Mas quanto de caos ela está? Caos produtivo existe? Tem que ser um caos que seja assim, tire as pessoas da zona de conforto, deixem elas estimuladas, mas não ultrapasse o limite. Porque quando ultrapassa esse limite, você começa a entrar numa zona de perigo. A zona de perigo significa que você tem seus riscos aumentados. Risco de perder cliente, risco de reputação, risco de perda de receita e assim por diante. Isso é ruim. Quando o caos ele começa a ficar exacerbado demais, a gente tem que entender que é o mercado dizendo para a gente o seguinte: você chegou no limite da sua velocidade. Para você continuar andando mais rápido do que você quer andar, você vai ter que trocar o pneu, você vai ter que trocar a suspensão, você vai precisar de um carro mais aerodinâmico. Você precisa fazer isso. E o que é a tunagem do carro no mundo corporativo? São 3 coisas. É a gente ir para a ordem. Então, se a intersecção entre o caos e a ordem, e eu estou muito no caos, o que o mercado está dizendo chegou no seu limite de velocidade, você precisa mudar alguma coisa. Adiciona a ordem. Ordem são 3 coisas. Pessoas certas e nos lugares certos. Então, você garantir que você entende quem são os heads das suas áreas, que eles são as pessoas certas, e especialmente os líderes certos. Porque o líder, ele é um percentual muito pequeno em relação à sua empresa inteira. Usualmente a gente está falando de 14, 15% da empresa são líderes. Ou seja, é pouco. Se você quiser causar um impacto gigantesco na sua empresa, foca em 14%, foca na sua liderança. Quando você arruma pessoas, adiciona processos e coloca tecnologia, você caminha mais para a ordem. Isso permite que você volte a conseguir andar naquela velocidade ou até ir além. Então, é sempre assim. Cresceu, vai vir o mercado, vai te dar uma paulada e vai falar, agora segura a onda aí, arruma a sua casa para você poder voltar a crescer. O líder precisa ter clareza disso. Ele precisa ter clareza de como montar um time, de como implantar processos e como trabalhar com o sistema. A vantagem do sistema é que a gente já ganha indicador grátis. E a gente começa a ter um processo já embutido lá dentro, que no fim das contas deveria dar para a gente uma eficiência operacional maior, sabe? Toledo, você falou do caos, né? Mas a gente hoje tem muita ferramenta para prever o caos. Ou conseguir se antecipar algumas coisas, né? Então, existem desses. Mas você sabe que o mercado vai subir. Só que as pessoas parece que esperem chegar no caos para tomar uma decisão. E às vezes, por isso eu acho que talvez as empresas que são mais estruturadas, quando chega um momento de crescimento, elas passam que você nem percebe, né? Então, acho que usar o dado para tomar decisão antecipada, se preparar a equipe, lá na frente vai acontecer algo, lógico. Não estou dizendo uma pandemia porque isso aí ninguém
previu, mas Difícil prever. outras coisas as pessoas têm condições hoje de prever. Total. Aumento de demanda, aumento de... Apesar que hoje acho que uma indústria que deve estar sofrendo bastante, acho que até ouvi um podcast seu, é a indústria da moda, né? Porque hoje não tem mais estação. A gente tem um monte de estação, então acho que é por aí. Fala pra mim, que momento que você... hoje você já falou que tem 25 anos de carreira, que momento que você falou, meu, eu tenho que virada de chave na minha vida aqui, porque eu preciso tomar outro caminho, sair, ser empreendedor, né? Que eu vejo muita gente falar, quero ser empreendedor para trabalhar menos. Já ouvi muita gente falar isso. Falei, cara, esquece que você vai trabalhar 3 vezes mais do que você vai trabalhar. Não, isso é que você vai trabalhar para você. Lógico, é legal. Você não tem férias. Até um amigo meu falou esse dia, falou, meu, acho que eu vou pedir demissão. Quando eu lembrei, eu sou o próprio dono, então não tem como eu pedir demissão. Então, realmente, como que você vê essa questão do mundo do empreendedor? Cara, realmente é um ambiente de muita incerteza, muita dúvida, e as pessoas que você atrai para esse tipo de ambiente precisam estar preparadas para isso, e não é qualquer pessoa que está preparada para isso. Porque quando você começa um negócio, você está otimista, você acha que aquele negócio vai dar certo, você nunca acha que ele vai dar errado. Mas quando eu começo um negócio, eu já começo tendo consciência da estatística brasileira. E a estatística brasileira é 22% das empresas fecham antes de completar o primeiro ano, 50% fecha no segundo ano, ou até 5 anos, desculpa, 50% das empresas brasileiras fecham antes de completar 5 anos, e a probabilidade é que somente 1/3 das empresas sobrevivam após 10 anos. E esse número tem aumentado. Do ano retrasado para o ano passado, aumentou 25% o fechamento das empresas. Isso significa que as empresas estão se tornando cada vez mais inviáveis. Eu fui num podcast que fala com o público de delivery e ele cita que 80% dos restaurantes são quebrados. Você conversa hoje com um dono de restaurante, cara, é impossível ganhar dinheiro hoje se você não fizer alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, é dar seu jeitinho, porque senão você morre. Os impostos ficaram tão altos, o aluguel ficou tão alto, o custo dos insumos ficou tão alto, que inviabilizou. A maioria hoje dos negócios, cara, passa perrengue para poder funcionar. E, obviamente, o mercado deu essa mudança brutal com o lance dos aplicativos. Tudo muda. Até todo mundo começar a se acomodar e entender o que está acontecendo, você sofre um tempo. Mas ninguém vive hoje. Eu acho que nenhum comércio consegue viver sem entrega, sem delivery. Acho que não sei nem quanto que representa o cara no balcão e as entregas. Acho que deve ter empresas que devem ter muito mais entrega do que... Assim como tem gente que é só 100% online, né? Acho que você tem os dois mundos, assim. O lance é que o negócio, cara, ele não deveria ser assassinado pelos impostos, né? Cara, eu sou empreendedor. Antes do meu negócio dar lucro, eu já gastei milhões em impostos. Isso é inaceitável, porque... O ambiente é muito hostil no Brasil, né? O negócio pode dar errado. E aí você investe 5 anos no negócio, recolhe não sei quantos milhões de impostos, e aí sua empresa quebra. O resto da Aí você fala, qual o sentido, cara? Não era melhor não ter pago imposto para eu conseguir ter uma empresa que dá lucro, dá resultado, para eu gerar mais emprego? Não. Você vai ser punido desde o momento que você abrir a empresa. Não faz sentido, porque a gente se torna o oposto do que a gente busca, cara. A gente busca o quê, cara? Mais emprego, mais oportunidade para as pessoas, mais crescimento. Mas, na verdade, o que a gente faz é diferente, a gente pune. Por isso que ser empreendedor é muito difícil. Porque você vai ver esse tipo de coisa que você vai falar, cara, isso é injusto, mas é a regra. Tem que seguir a regra. E aí, ao seguir a regra, você começa a entender a realidade. Pô, tem um menino que eu mentoro e trabalha comigo hoje, me ajuda na produção de conteúdo, que ele montou uma agência. E a agência começou a crescer. Real mesmo. Cara, ficou grande a agência dele. E aí ele não tinha CNPJ, não recolhia imposto, e agora ele começou. Aí ele me mostra os dados, ele gastando 30 mil de DAS, 50 mil de DAS. Falando só, é isso aí. Esse cara, quando você quer resolver um problema de entender, é só empreender. Entender o que é o Estado e de que forma ele afeta a sua vida. Vai empreender. Você aprende mais rápido. É só pagar 3 guias de DAS que você vira PhD. Você acredita que o ambiente brasileiro favorece o empreendedorismo? De jeito nenhum. Só atrapalha, cara. Só atrapalha. E a gente sabe disso, por que não mudam, né? Convém. Porque acho que a máquina é pesada. Não tem como. Ou tem. Tem jeito, né? Jeito tem. Cara, eu acho que para mim é complicado quando você tem uma pessoa que hoje está na presidência que diz
que já que o outro presidente foi a favor do mercado, eu vou ser contra o mercado. Mas não faz o menor sentido. Quem que mais recolhe imposto no Brasil? Quem que sustenta esses milhões de empregos que a gente tem aí? São as empresas. É elas que a gente precisa ajudar. Eles que a gente precisa ajudar a se tornarem empreendedores e aprenderem. A gente tem várias iniciativas, mas o mercado mudou demais. Né? Você vai num Sebrae da vida, ele ajuda o pequeno comerciante muito bem. E de fato ele faz a diferença. Mas ele não tem capacidade de falar sobre esse novo mercado. Pelo menos a maioria dos Sebrais que eu já conheci. Já palestrei em alguns deles. Então você vê, assim, não é por falta de vontade. Vontade a gente tem. Mas é que quando você gasta demais, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí o que você faz? Toma ele imposto. Só que imposto só tem um efeito colateral. Ele só atrapalha a geração de emprego e o progresso. É isso que acontece. A gente está tentando forçar uma barra para dar o que a gente não tem para as pessoas, só que alguém vai sofrer. Então significa que a gente vai ter menos emprego, que vai girar menos capital, que a gente não vai ter o movimento que a gente esperava. E por que que isso acontece? Porque os incentivos de diminuição da máquina pública, eles são inexistentes. É extremamente impopular você falar, a partir de agora, a verba da educação do não sei aonde vai diminuir em 30%. A partir de agora, a verba da saúde não sei aonde vai diminuir. Extremamente impopular. Quem vai ser o político que vai fazer isso? Nenhum. Sabe? Pô, a partir de agora, então, a gente vai cortar aqui, vamos demitir 30% dos servidores públicos. Tem um tentando. Milei tá tentando. Mas, então, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, a máquina só aumenta. Então, na hora que você vê isso, você fala, cara, é quase que impossível. Eu fui buscar esse dado. São 11,5 milhões de servidores públicos no Brasil. Uau. A Argentina tem 3 milhões e meio. A gente é bom nisso, cara. Mas proporcionalmente a gente ainda tem menos, tem menores, mas eu acho que o servidor público tem o seu papel, né? Eu acho que realmente tem um papel, mas enfim, se a gente entrar nesse ramo da política, vamos fazer um podcast só de política. Toledo, eu te acompanho, eu vejo que você tem buscado muito a questão do autoconhecimento, né? E a gente falou um pouquinho nos bastidores, quanto isso tem influenciado a sua vida, né? A gente vê também, cara, agora eu vou buscar negócio de gelo aqui, parece que o Instagram toda hora só me mostra coisa de gelo, gelo. Mas falando um pouquinho, quanto que você tem buscado a questão do autoconhecimento, a questão das suas meditações, o que isso tem impactado na sua vida? Cara, quem me jogou no autoconhecimento foi a Renata, né? E depois que eu fiz a minha primeira vivência, assim, que foi o processo Hoffman, eu comecei a descobrir que existia um mundo que eu não conhecia. E é meio complicado, assim, você ir para um lugar e você tomar um tapa na cara e falar, olha isso, você não sabe nada da vida e você nem se conhece. Porque é assim que você se sente lá, né? Que você fala assim, caramba, cara, como é que eu não sabia disso? Como é que eu tenho esse comportamento há 35 anos me falou. E eu nunca percebi que não sou eu? Porque a gente é enganado por muitas das falácias que acontecem por aí, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Tudo isso daí é falácia, isso não é a verdade, né? Eu entendo o conceito por detrás dessa frase, mas isso não é verdade. A gente é o que a gente foi programado para ser. Então, nós temos um cérebro onde ele é dividido entre subconsciente e consciente. Tem uma outra parte que é o inconsciente, que é o nosso sistema autônomo, onde você não precisa pensar para executar as funções. Mas no nosso subconsciente, cara, tá armazenado absolutamente tudo que a gente viveu a nossa vida inteira, inclusive os nossos hábitos, né? Na hora que você começa a se aprofundar no autoconhecimento, você começa a entender que do 0 aos 7 anos, que é quando tem a nossa formação do intelecto, é onde a gente mais aprende para a vida. Só que esse conhecimento vai para o subconsciente. Isso fica registrado lá. Armazenado. Você construiu redes neurais assistindo quem te criou, pais e mães biológicas ou não, e aquilo ali, cara, faz parte de você agora. Só que você vai esquecer que aquilo ali você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Você vai esquecer, porque você vai ficar mais velho, e você vai achar que aquilo é seu. Isso é uma das coisas. E outra coisa muito importante é a gente entender que todos nós
temos desafios e bloqueios. Todos nós. Significa que muitos dos traumas que a gente tem foram plantados lá atrás. Existe uma linha de estudo da psicologia que chama-se Síndrome do Amor Negativo. Quem tem filho, importante estudar isso. Porque a Síndrome do Amor Negativo, ele tem um conhecimento comum que diz o seguinte: é impossível a gente dar todo o amor que uma criança precisa. Em algum momento vai falhar. E no momento que falhar, você pode estar construindo ali, naquele momento, um trauma naquela criança. Que muitas vezes vão ser difíceis de você enxergar, porque normalmente a gente quer atrelar um trauma com exatamente o que aconteceu. Ah, eu vi uma barata, aquilo me traumatizou e por isso eu tenho medo de barata. Mas normalmente não existe relação uma coisa com a outra. Pode existir, mas não é o comum. Então, eu tenho um amigo que tem fobia de avião. Mas eu sei exatamente quando eu construí essa fobia de avião. Foi no dia tal que eu fui viajar para não sei aonde. E aí sentou um cara que tinha medo de avião. Aí o avião começou a esquentar. Ele acha que foi isso. Mandei ele para terapia. Ele foi fazer uma regressão de hipnose. E ele descobriu que não foi isso. Que foi? Tinha sido um evento nada a ver dos 0 aos 7 anos. Com o pai e mãe. Na hora que você começa a entender que existe uma parte da sua história que você não conhece, que você precisa revisitar, você chegou no primeiro nível do autoconhecimento. Esse é o primeiro nível do autoconhecimento. O segundo nível do autoconhecimento é você começar a entender que os comportamentos que você tem, alguns deles são benéficos e outros maléficos. Quais são os comportamentos maléficos que você se boicota? Quais são as mensagens que você está o tempo inteiro te dizendo ali? Qual que é a voz que está cantando na sua cabeça? O que é as coisas, dando significado para as coisas. Quando vem alguém buzina na sua orelha no carro, qual a interpretação que você dá para isso? Tem gente que vai falar, pô, tá estressado, tem gente que vai xingar, tem gente que vai ignorar porque tá focado no podcast que tá escutando. Só que você tem um comportamento. Qual que é o seu comportamento? Qual que é o seu comportamento e qual é o comportamento que você quer ter? Porque uma coisa é como você está hoje e o segundo passo é onde eu quero estar. Então, no fim das contas, quando a gente está falando sobre autoconhecimento, ele tem um único propósito: progresso. Todo mundo que busca autoconhecimento quer mudar. Para mudar, a gente precisa voltar para a fisiologia. Porque a maioria das pessoas tem a intenção de mudar, mas elas pensam exatamente as mesmas coisas. Uma pessoa comum pensa 60 mil vezes por dia. 60 mil? 60 mil vezes por dia. 90% do que você pensou no dia de ontem se repetiu no dia anterior. E no dia anterior, e no dia anterior. Isso é natural. Quem entende, quem é neurocientista, entende como o cérebro funciona minimamente, sabe que faz sentido. Nós somos as construções neurais que nós fizemos. Logo, nós somos o que nós pensamos. Só que a gente precisa lembrar que uma construção neural, ela se fortalece na medida que vira hábito. Então, se eu repito aquele padrão de pensamento, aquilo ali fortalece as conexões neurais. Se eu deixo de executar um hábito que eu tinha muito, as conexões neurais que têm relação com aquele hábito, elas enfraquecem. Então, aquele negócio, você foi atleta de ciclismo, ficou 10 anos sem andar de bicicleta, você vai conseguir andar de bicicleta, porque você ainda tem as conexões neurais daquilo. Só que você não tem tanta força quanto você tinha antes. Porque você está condicionado, tem 10 anos que você não faz isso. Então a base da mudança é a gente entender que começa no cérebro. Porque se a gente tem conexões neurais que nos fazem pensar quase sempre da mesma forma, e no passado, porque o cérebro é um database do passado, significa que a gente vive mais no passado do que no presente ou no futuro. Então, eu tenho a intenção de mudar, mas eu tenho as mesmas conexões neurais, eu penso exatamente as mesmas coisas, eu sinto exatamente as mesmas coisas, mas ainda assim eu quero ver resultado diferente. O que não faz sentido. Para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. O princípio da mudança é como é que a gente constrói novas conexões neurais. A gente aprende coisas novas, a gente desenvolve novos hábitos. Quando você começa a fortalecer esses novos hábitos, você se torna mais proficiente. Aquilo ali está se tornando um hábito, está entrando no seu subconsciente. Quanto mais você deixa de fazer as coisas negativas que você fazia, beber, fumar, não fazer exercício, assistir Netflix, não ler, todas as coisas negativas que tem na sua vida, aquilo ali também vai se perdendo.
E essa força que tinha dessa vontade de você comer um doce, de você não fazer o que precisa ser feito, ela começa a mudar. E aí você começa a pensar coisas diferentes, você começa a sentir coisas diferentes. Isso faz que você entre numa outra vibração. E a vibração atrai exatamente o que você está sentindo. Então, se você está vibrando no positivo, coisas positivas Eu vão acontecer acredito na muito sua nisso. vida. Na hora que você está vibrando no negativo, cara, isso é ciência, tá, Danilo? Atrai mesmo. Isso é ciência. Esse curso que eu fui, ele mostrou um monte de estudos científicos que mostram que pessoas que têm câncer têm uma vibração diferente. Medido mesmo. Mede um grupo de pessoas, quem tem câncer, quem não tem câncer. As pessoas com câncer têm uma vibração diferente. Aí passa por essa imersão que eu fiz de 7 dias, a vibração muda. E daqui a pouco, 84% das pessoas se curam. 14 tipos de câncer diferentes nesse grupo de controle que eles fizeram. Você fala, que loucura. Mas aí eles perceberam que tem pessoas que não têm câncer e têm exatamente a mesma vibração do câncer. E aí eles foram descobrir que essas pessoas que não mudavam suas vibrações desenvolviam câncer. Então você começa a perceber que a vibração, por isso que a gente chama isso de física quântica, a gente chama de física quântica porque a gente chega num denominador comum. E o denominador comum é tudo que existe no planeta Terra é feito de átomos. É isso. Então, significa que tudo tem uma vibração. Se tudo tem uma vibração, significa então que existe uma comunicação, certo? A gente consegue se comunicar. Só que no fim das contas, o que separa eu e você? Nada. A gente está totalmente conectado. Você tem um monte de células aqui, você tem um monte de células conectando a gente está conectado. E existe o campo magnético. Que eu estou influenciando você e você me influenciando. Eles medem campo magnético, pega 3 metros de raio. Então aqui a gente está se influenciando demais. A energia positiva, ela se sobressai da energia negativa. Então, se a gente tem pessoas que estão vibrando no negativo e pessoas que estão vibrando no positivo, a tendência é que a gente caminhe para o positivo. Então, quando você vai num ambiente onde tem 2.000 pessoas meditando, que é o curso que eu fui, a energia que você sente é diferente. Você consegue se aprofundar muito mais, você consegue se concentrar muito mais. Você sente um negócio diferente. E quanto, você está falando de física, e quanto que a espiritualidade ajuda nisso? Porque ele está falando que isso não tem nada a ver com religião, né? A gente falou um pouco... Existe um caminho que a gente começa a separar as coisas, porque o que é a espiritualidade para mim? Espiritualidade é a gente tomar consciência de quem nós somos. Porque a partir do momento que você toma consciência de quem você é de verdade, você não é o Marcelo, 42 anos de idade, engenheiro de software, você não é isso. Você é uma pessoa num corpo. Que pessoa? É uma alma. Hoje sou uma alma. Quando eu desencarnar, vou ser um espírito. Então significa que eu sou um espírito que tem uma história. Só que quando eu venho para esse plano terrestre, vem um véu e que faz com que a gente esqueça tudo que a gente viveu no passado. Eu não sei das minhas vidas anteriores. Tem formas de eu conseguir resgatar isso. Eu sei de algumas, para falar a verdade. Já me contaram de algumas. E aí você descobre o porquê que você não quer saber das suas vidas passadas. Porque tem muita merda. Tem muito problema. Tem muito problema. Na hora que você começa a descobrir o mal que você fez para as outras pessoas no passado e por que você está aqui, quando você começa a se aproximar disso, você começa a entender quem eu sou. Fala, cara, então beleza. Então possivelmente eu já tive várias vidas, teve uma vida que eu fui assim, teve uma outra vida que eu fui assado. Você começa a juntar essas peças e começa a entender, caramba, então aqui é uma passagem. O planeta Terra é uma passagem. Eu sou espírito, infinito. Então significa que eu vou viver pro resto da vida. E que todos os espíritos vivem concomitantemente ao mesmo tempo. Sempre. Sempre assim. Aí você fala, caramba, que loucura. Então, qual que é o próximo passo aqui da espiritualidade? O passo seguinte da espiritualidade é você entender que você é um espírito e como espírito você tem habilidades muito maiores do que você tem hoje. O espírito tem essa habilidade. Só que enquanto você está num corpo físico, você perde algumas dessas habilidades. A não ser que você seja um médium que está em outra dimensão, como Allan Kardec, por exemplo, que foi falado que ele está na 9ª dimensão, Jesus Cristo acho que 12ª ou 14ª dimensão.
E aí você começa a ver isso o que são essas dimensões? São os níveis de espiritualidade que cada um desses espíritos alcançou. E a gente tá em qual? A gente tá, cara, lá atrás. É, super tá, qual que Lá a gente atrás. Eu não sei qual o pessoal diz que a gente tá. Não sei se é terceiro ou quarto. Mas a gente tá num passo bem anterior. Significa que a gente não consegue resgatar quase que nenhuma das nossas habilidades espirituais. Esse negócio que a gente fala assim, o sexto sentido. Cara, isso é uma habilidade espiritual. Telepatia é uma habilidade espiritual. Não é o que o Pablo Marcel faz, né? Pegou o código? Pegou o código? Levar os caras lá no monte lá e desaparecer lá, né? Cada um. Eu também acho que essa questão da espiritualidade ela tem entrado muito no mundo dos negócios, né? Tem feito parte, né? E a gente tem que ter um olhar para isso. Eu acho. Ter fé, eu acho que... Cara, é bom ter fé. Eu acho que você cria uma disciplina de humildade, de respeito, de... a gente ter no que a gente precisa acreditar, entender, né? cara, e a gente precisa entender a nossa... Eu sei que a gente tem muito valor, mas também a gente não tem tanto assim. Entende? Baixar a bola um pouco. Tipo, calma, cara, você é uma pessoa que viveu aqui 100 anos. Quanto tempo de história a gente tem? Quantas galáxias existem no universo? Né? Pera lá, tem muita coisa Você aí. acredita, Marcelo, que quando esses grandes empresários, empreendedores que chegam no topo da carreira, eles vão buscar essa espiritualidade por conta disso? Porque eu falo, cara, acho que eu preciso ateizar um pouco, porque talvez eu não... Eu acho que é a caída da real. caia. Porque, cara, obviamente que a gente é incentivado para viver uma vida capitalista e acumular riqueza. E não tem mal nenhum Não tem nisso. problema nenhum nisso. O problema é quando você abdica de coisas importantes na sua vida para ter somente isso. E aí quando você chega nesse estágio que você começa a entender que o vazio continua lá, você fala assim, caramba, como é que eu vou preencher esse vazio? E a gente só aprende a preencher esse vazio, primeiro, quando a gente é feliz com nós mesmos, sozinho. Se você é uma pessoa infeliz, sozinha, e você juntar com uma outra pessoa, você vai continuar infeliz. Porque ela não vai resolver o problema do vazio que você tem. Você tem que resolver o seu É problema. só solitude, né, que eles falam, que a gente vem da solidão. É você estar com você mesmo, e às vezes é chato pra caramba. Cara. Tem gente que não consegue, cara. Eu tenho uma facilidade enorme pra ficar bem sozinho. A Renata, cara, ela outro dia mandou um meme assim, falou assim, casal é engraçado, né? Um viveria anos isolado numa caverna e o outro é a Miss Simpatia, que fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Vocês estão juntos. Político. Você vê, é isso. É a gente. É isso aí, tá certo. Toledo, tenho acompanhado a sua meta aí de entrar na banheira de gelo todos os dias. E parece que agora, cara, tudo que eu vejo é o cara entrando em banheira de gelo, cara. Eu não queria entrar na banheira de gelo, eu queria ser só um cara que vende o gelo pra você. Porque você falou que você consome lá uns 40 sacos de gelo por dia. Mas tirando toda o que isso representa pra você, Marcelo? Cara, o gelo, ele é... Isso, né? Eu vi que você falou um pouco com o Boali também, e teve essas... O gelo, cara, ele tem muitos benefícios por si só, né? Você realmente vai ter uma energia aumentada, sua noradrenalina vai aumentar em 500%, sua dopamina vai aumentar em 250%, e são valores expressivos. Quem faz uso de cocaína, por exemplo, tem sua dopamina aumentada em 250%, e é uma droga altamente potente. Então você imagina, cara, eu tô tendo esse mesmo efeito entrando no gelo. Então quando eu acordo e a primeira coisa que eu faço é entrar no gelo, cara, você acorda, você tá tomando um puta tapa na orelha, entendeu? Acorda aí, filho. Então tem esses benefícios e mais um monte de outros benefícios de saúde, recuperação muscular, ele ajuda a diminuir a inflamação. Cara, são muitos benefícios. Só que não é só sobre o gelo. Porque começo desse ano, o Dr. Andrew Huberman fez a divulgação de uma região no cérebro que até então a gente não conhecia. Ele chama de Mid-Cingulate Cortex, acho que é isso. Essa região do cérebro, ele percebeu que cresce, se desenvolve, na medida que as pessoas fazem coisas que elas não querem fazer. Então, na medida que você faz coisas que você não quer fazer, essa parte do cérebro ela desenvolve. Só que tem uma pegadinha. A partir do momento que você começa a gostar de fazer, perde o efeito. E essa região do cérebro volta, ela regride. Então, para a gente continuar afiado
com essa parte do cérebro desenvolvida, a gente precisa de forma continuada estar fazendo coisas que a gente não gosta. E aí você me pergunta, você gosta do gelo? Óbvio que eu gosto, mas tem vários dias que eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Eu falo, eu não vou fazer. Não, você tá maluco? Julho, frio, chovendo, escuro. Hoje de manhã tava escuro, cara. Escuraço, 5:30 da manhã, escuraço. Aí você fala, cara, eu não quero fazer. Mas eu vou e faço mesmo assim. Então, isso é mais sobre um treinamento mental e a gente se conhecer do que qualquer outra coisa. Porque tudo começa pela cabeça. As interpretações das histórias que a gente tem começam na nossa cabeça. As vozes que dizem que você hoje precisa descansar, que você não precisa treinar, que você não precisa se alimentar bem, que você pode comer McDonald's, que tá tudo certo. Todo mundo tem essas vozes. A questão é qual voz você vai escutar. Porque uma está alinhada aos seus objetivos e a outra não. E isso faz toda a diferença. E na hora que você começa a ter uma mentalidade mais forte, você começa a passar pelos problemas de um jeito diferente. Porque você começa a dar a devida estatura para cada problema. Porque a gente tem mania de olhar para o problema e falar, caramba, que negócio enorme. Nem é tão grande assim. Você que está dizendo que ele é grande, mas ele não é tão grande assim. Aí você vai lá, passa pelo problema e fala, realmente, não foi nada demais. Você começa a ter a percepção antes do problema vir. Você está vendo o problema, você fala, cara, beleza, vamos nessa. Nada demais, tô acostumado. Tomo porrada todo dia. Você já está preparado mentalmente. Então, você muda a sua postura diante da vida. Porque você está sendo condicionado a fazer o que você não quer fazer. E se a gente só faz o que a gente quer, a gente entra numa zona de conforto e a zona de conforto não traz progresso. Não traz. Eu vi que lá, inclusive, durante aquela semana que você ficou lá, você entrou, não era um gelo, mas entrou numa água mais gelada, né? E aí você falou agora aqui, você falou de autoconhecimento, você falou de espiritualidade, você falou de desafio. Cara, e quanto que alimentação e treino para você é importante? Porque acho que fecha um pouco de quem é o Marcelo, né? Sim. Porque alimentação e treino, você que você é um cara que treina muito, você teve um período que você ficou, acho que até você machucou, não treinava. Como foi isso pra você? Porque imagina, talvez uma forma de você descarregar toda a sua adrenalina é no treino. Você não treinou? Eu de fato lesionei um ligamento aqui no braço, depois eu tive problema no joelho, tive que operar o joelho. Essas pausas são pausas que, cara, engole o choro, faz parte. Tem que seguir, entendeu? E tem que respeitar. Cara, quando eu fiquei de asma aqui semana passada ou retrasada, eu fiquei sem treinar uma semana inteira. Perdi compromissos importantes. Faz parte do jogo. Por que você tá passando por isso? Era necessário. Né? Eu não gosto de terceirizar os problemas da minha vida. Tudo que acontece comigo, eu tendo a colocar a culpa em mim mesmo. Então, essa asma aí é culpa de quem? É minha. Eu sei por que ela tá aqui. Eu sei exatamente por que ela tá aqui. Agora, como é que a gente trata e resolve isso para você resolver o problema na raiz, né? Existe uma premissa no mundo da hipnose, da hipnoterapia, que a gente diz, se você não nasceu com essa doença, ou com esse mau hábito, etc., ele não te pertence. Ele foi construído. Então significa que você pode tirar ele da sua vida, né? E aí quando eu junto tudo isso, cara, eu começo a entender que, cara, corpo e mente, a base de tudo. E se você não dá o combustível correto pro seu corpo, pra sua mente, cara, você não vai progredir. Você não come uma China? Opa, claro que eu como. Mas é ocasional, isso não vira rotina, sabe? Eu não deixo isso virar rotina, porque a gente aprende por comparação. Se você vive uma vida não saudável, onde você só come o que você quer, você só sabe como é se sentir desta forma. Quando você tem uma vida que eu tenho, que eu faço dieta em todas as refeições, eu compro, é tudo planejado, exatamente o que eu como, o dia que eu decido comer um McDonald's, eu tenho a real sensação do que é uma pessoa comendo McDonald's, porque eu fico com dor de cabeça, eu me sinto estufado, você não se sente bem, você tem uma drástica redução da sua performance, mas você não percebe isso porque você está acostumado a ser assim. O meu corpo não está, então quando eu faço um choque de mudança do saudável para o não saudável, eu tomo consciência, eu falo, meu Deus, que porcaria, nem foi tão bom assim. A gente tem uma outra sensação do que é o paladar, cara, nem é tão bom assim. Óbvio, eu sei que tem muitas coisas gostosas, que a gente gosta de comer, etc e tal. Mas quando você trata isso como ocasional,
tem um monte de benefícios, né? Comer faz bem, cara, tá nutrindo seu corpo, ainda mais quando você faz uma dieta restritiva. Mas é muito mais sobre, cara, eu preciso entender que estar saudável joga a meu favor. Eu vou ficar menos doente, eu vou conseguir trabalhar mais, eu vou ser mais produtivo, eu vou estar com mais clareza mental, tudo, influencia tudo. E comer e se hidratar, né? Porque a maioria das pessoas não bebe água. A maioria da população brasileira é desidratada. E isso é seríssimo. E a gente ainda tem um monte de desinformação que é divulgada aí, por exemplo, do sal. O sal, ele é um pré-requisito para a nossa vida. Diversas funções neurais e musculares dependem totalmente do sódio. E a gente queria proibir de colocar saleiro em cima da mesa. Então, você começa a ter essas ignorâncias e aí você tem a ciência dizendo, não, uma pessoa normal precisa tomar mais ou menos, depende do seu peso, 2 litros de água. em torno de 5 a 6 gramas de sódio por dia. Por quê? Acho que aquele pequenininho, acho que tem isso. Né? Um pouco menos, porque ali não tem 100% sódio. Tem outras coisas. Mas a gente não come 5 gramas de sódio por dia. E isso é ruim, porque às vezes você sente fome e não é fome, você está desidratado. Às vezes você não está conseguindo pensar com clareza porque você está desidratado. Você não está se sentindo bem porque você está desidratado. Você está cansado porque você está desidratado. Um monte dos nossos problemas são problemas de desidratação. E a gente está falando assim, cara, mais de 70% da população está desidratada, as pessoas não bebem água. Na hora que você para e pergunta assim, uma pessoa que está desatenta na vida, não bebe água, não bebe. Isso é uma loucura, porque você está acabando com a sua saúde, né? Você está destruindo a sua saúde. Eu vi acho que um podcast seu, o cara, acho que é até recente, um corredor que só através da proteína, né? Eu falei, caramba, meu, depois eu até passei uma mensagem, falei, meu, que loucura aquilo, porque a gente acha que, pra você, não, carboidrato, vou fazer uma prova, vou comer carboidrato um dia antes, mas o cara provou totalmente ao contrário, meu. Falei, cara, que loucura isso. Mas ele não deixou de se desidratar, de tomar. Pelo contrário, né? Porque a insulina tem um papel importante na hidratação. Quando você deixa de ter a liberação da insulina, você não prende tanto o sódio, e aí você urina mais. Significa que você precisa consumir ainda mais sódio. Na verdade, você precisa consumir mais eletrólitos. Eletrólitos é uma composição de minerais, né? Cara, então acho que sódio é um deles. No banheiro, tem alguma coisa errada comigo, eu vou muito. Você vai muito? Muito. Então, precisa fazer os exames para a gente entender como é que está a relação. O aumento da diurese, ela pode ter vários fatores. Então, eu tenho a diurese aumentada por causa do gelo. O gelo aumenta quase 300% a diurese. De certa forma, para mim é bom. Porque no fim das contas o que está acontecendo é meu corpo, ele está acelerando o metabolismo e ele está se limpando mais. O sistema linfático, que é o sistema que acompanha nossas veias e artérias, ela é responsável por receber os resíduos metabólicos e jogar isso para fora do seu corpo. Então, precisa entender caso a caso, sabe? Mas a hidratação, cara, é uma das coisas assim, mais importantes e mais subestimadas. Acho que junto com o sono também, né? Bebe água. O sono é importante, né? Eu vi que tem gente que dorme 5 horas e também, tem gente que precisa dormir 8 horas. Eu acho que assim, não existe um padrão, mas não é tudo para todos, né? Cara, na verdade é assim, ó. Toda pessoa é única, mas a gente tem uma fisiologia que ela é mais ou menos parecida. No caso do sono, os novos estudos apontam de que parece existir uma pessoa raríssima no mundo que faz a limpeza do sono mais rápida do que as pessoas normais. Quando a gente dorme, o líquido cérebro-espinhal, que fica na base da nossa coluna, ele sobe e ele preenche o nosso cérebro inteiro. Só que ele é muito lento. Ele leva 12 horas para fazer essa passagem completa, esse líquido inteiro para passar 2 vezes, leva 12 horas. Então, para a gente fazer uma passagem completa, eu preciso de 6 horas. Se você tiver 6 horas dormindo com qualidade, você não vai limpar tudo, porque no nosso cérebro não tem o sistema linfático. Então, como é que a gente limpa os resíduos metabólicos do nosso cérebro? Porque, cara, a gente está tendo
eletricidade ali o tempo inteiro, cara, consumindo um monte de substância, etc e tal. Como é que limpa? É do sono. Por isso que quando a gente fica muito tempo sem dormir, a mente fica embaçada, fica difícil de pensar. Cara, você precisa de fato dormir para o cérebro ser limpo, higienizado e você conseguir ter performance depois. Então esse negócio de pessoas, da maioria das pessoas falar, eu durmo pouco e me sinto bem, provavelmente não é verdade. Essa é a história que você está se contando. Porque fisiologicamente leva muito mais tempo para você limpar o seu cérebro. Isso no longo prazo é péssimo para a sua saúde. Então, você vai ficar mais inflamado no cérebro, você vai ter mais risco de demência, você vai ter um monte de problemas correlacionados a esse hábito que você está tendo. E eu entendo, tá tudo bem você ter isso numa fase da sua vida. O problema é você transformar isso num hábito. Uma rotina. E viver assim durante longos períodos. Cara, aí não tem mágica. Eu que trabalhei com paciente crônico na Clivo, cara, eu entendo que tudo ali foi construído por maus hábitos. Enquanto o cara dorme, enquanto você dorme, eu tô trabalhando. Tem esses ditos. Pois essas... Não, vamos dormir, vamos só trabalhar. Essas frases são Por maravilhosas. isso que criança dorme. Por isso que o sono é tão importante, né? As crianças, elas precisam dormir. Marcelo, já chegando no final aqui, conta pra mim aí, cara, o que você tem de futuro, de inspiração, o que você tem pensado aí já? Vi que você mudou um pouquinho a questão do podcast lá, né? A vantagem é que você tem consultoria toda semana, né? Cada um chega lá e fala alguma coisa e você sempre vai mudando, Isso é bom né? mesmo, é. Então, você viu que você mudou, o que você tá pensando aí da... Cara, eu tô num processo de transição, né? A gente fecha o ciclo da Clivo, eu decido abrir uma nova startup, ainda não divulgado, mas eu vou abrir uma nova startup, vai ser um SaaS. E eu decido me concentrar e fazer esse negócio que se tornou presente na minha vida, que foi a educação, as palestras, os treinamentos, de um jeito um pouco mais profissional, porque eu acho que eu fui um dos mentores do G4 ali que mais capitalizou nesse lance de conteúdo, sabe? Eu peguei para valer esse negócio. Eu comecei a estudar, eu fiz muito curso, mentoria, eu me aproximei das pessoas certas, eu comecei a viver essa atmosfera. E quando você chega nesse universo, é um universo onde você deixa de colocar a culpa no algoritmo e você começa a colocar a culpa em você. Você fala assim, o meu Imagina conteúdo um cara que não engenheiro performou. fala isso, hein? Não performou por quê? Não performou porque o conteúdo é ruim. É isso. O algoritmo ele não tem discriminação. Ele é assim, é por comportamento. Quem mais gostou desse conteúdo é o conteúdo que eu mais vou replicar. Se o seu conteúdo as pessoas não gostarem, eu não vou replicar. Só que as pessoas esquecem que para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, a produção de conteúdo, ela precisa passar por um período infinito de experimentação, porque você precisa estar testando coisas novas. Até você encontrar o seu formato único, onde você consegue criar uma comunidade, onde essas pessoas se aproximam de você porque elas têm muitos pontos em comum com você, que foi o que aconteceu comigo. Porque você começa a ver, eu começo falando muito sobre negócio, e aí chega um determinado momento eu começo a mostrar minha vida. Então eu começo a mostrar meus hábitos. E isso inspira as pessoas. E eu não imaginava que isso fosse inspirar as pessoas, porque eu falava, cara, minha vida é muito chata, eu sempre faço exatamente a mesma coisa todas as vezes, eu sempre como exatamente as mesmas coisas. E o efeito é o inverso, porque a pessoa pega e fala assim, cara, olha como essa pessoa é consistente. Todos os dias, a primeira coisa que eu vejo é o vídeo do gelo dela e ela não falha. E tem o treino, tem a meditação, e tem a alimentação, e tem não sei o que lá. Então as pessoas começam a falar assim, eu quero ser assim. Então eu vou me aproximar dessa pessoa para aprender tudo que eu posso aprender e me inspirar a fazer do meu jeito. Isso que eu acho legal. Mas no meio dessa jornada, como eu falo de um assunto, cara, que eu domino porque eu trabalho há 25 anos com isso, as pessoas ficam o tempo inteiro me pedindo, cara, você tem curso, você tem uma mentoria, você não tem não sei o que lá? Eu falo, não tenho nada, é tudo no G4. Mas chega um determinado momento que isso começa a ficar tão intenso que eu falo, cara, eu preciso organizar isso. Eu preciso começar a ter alguns produtos e alimentar essa minha base. Afinal, cara, quando você é pequenininho, assim, no Instagram, você não percebe muito, mas depois que você chega no patamar que eu tô chegando, que ainda é infinitamente menor do que a maioria das pessoas, mas já é um impacto diferente. Eu já impacto, cara, 2 milhões e 300 mil pessoas todos os meses. Eu tô com, acho que 45, 180 mil seguidores. E o volume, ele começa a ficar rápido. E orgânico. Não, tem ads. Mas é pouco. Quem não cresce, quem
não coloca dinheiro em ads, não cresce, não tem mágica. Para crescer, precisa investir, não tem mágica. Obviamente que se você aprendeu a fazer conteúdo muito bem feito, você vai conseguir 100% no orgânico, mas a grande verdade é que a gente precisa, assim, produzir 10 vídeos para um emplacar e dar certo. E não é o vídeo, é o momento. Porque se você publica aquele vídeo num outro momento que tinha muitos conteúdos bons, pode ser que ele perca, mas se você colocar ele num outro momento, pode ser que ele ganhe. Então, pra gente descobrir o caminho do conteúdo orgânico, ele é trabalhoso, ele é árduo. Você precisa passar por muita experimentação, assim, sabe? E você precisa dominar muitas áreas, cara. É complexo, aqui é luz, é câmera, é o tratamento, é a pós-produção, é o áudio, é o cara que não para de tossir, entendeu? É uns desafios. E mais é você com o cara low profile, né? Que não gosta de... Imagina pra você que não é um cara introspectivo começar a ter que aparecer muito. Porque é isso, né? Falar isso pra Renata é fácil. Agora, talvez pra você deve ter sido mas não é difícil, mas deve... Aí entra um pouquinho, sair da minha zona de conforto, cara. Se eu não sair... Eu sempre quis, cara, estar no palco. Sempre quis. Eu olhava assim e falava, cara, eu vou trabalhar pra eu estar aqui um dia. Pra quem? Pra eu estar aqui no palco. Porque eu via as pessoas dando palestra e quando eu comecei como programador, eu queria dar palestra sobre tecnologia e tal. E aí eu via, admirava as pessoas, falava, cara, eu quero estar aqui. E aí, tudo que você deseja, uma hora vem, né? E aí, na hora que vem, obviamente, a primeira é horrível, a segunda também, a terceira também. Na hora que você começa a passar de 100, você fala, cara, acho que eu já tenho um pouco de habilidade de como vir aqui, conversar com as pessoas e construir uma narrativa e conectar com elas e fazer com que elas fiquem engajadas esse período de tempo, né? E cada produto é uma história, porque uma coisa é você dar uma palestra é 45 minutos, 1 hora. Outra coisa é você dar um treinamento, e às vezes meus treinamentos duram 3 dias. E aí como é que você engaja no mesmo tanto de uma palestra e Você tem gente te ajudando nisso, Toledo? Tem. É uma galera aí por trás, né? Cara, tem que ter gente, não tem jeito. Hoje eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo só com conteúdo. Só com conteúdo. Então, assim, na hora que você olha as pessoas que estão dando resultado, elas não estão dando resultado à toa. Elas estão dando resultado porque elas tomaram uma decisão na vida delas. Elas entenderam que produção de conteúdo não é secundário, é primário. Quando eu entendo que produção de conteúdo é um diferencial para qualquer negócio, cara, vou montar um podcast, se você tiver audiência vai ser melhor. Quero montar uma empresa, se tiver audiência vai ser melhor. Qualquer coisa que você fizer. Fora as oportunidades que não estão no seu radar. Muitas pessoas já caíram nessa chave, mas não é a grande maioria das pessoas. Na hora que a gente começar a ter a clareza de que produção de conteúdo é a linguagem do século que a gente vive, a gente tem que ser bom nisso, a gente tem que ser bom em escrever, a gente tem que ser bom em traduzir isso num vídeo bacana, a gente tem que ser bom em conectar com as pessoas nos primeiros 3 segundos. No YouTube já é diferente. Você precisa entender esses momentos para você poder saber fazer direito. Porque o marketing mudou. E se a gente não acompanhar essa mudança, a gente não vai conseguir mais vender. Aquele negócio que a gente falou, cara, vai chegar uma hora que vai ser primariamente assim. Ou você aprende a fazer isso agora, ou na hora que você for obrigado a fazer, você vai sofrer. Você vai sofrer demais, vai doer mais do que precisa, né? Legal. Toledo, quero te agradecer. Valeu. Papo, animal. Obrigado. Uma consultoria, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por todos os seus conteúdos, eu acompanho diariamente lá, comento quando dá para comentar, porque, e assim, ser uma fonte de inspiração. Obrigado. Né? Apesar da gente ter a mesma idade, geralmente a gente tenta se inspirar em pessoas mais velhas, mas você é um pouquinho mais novo que eu, mas você fala com muita propriedade, te agradeço, acho que o pessoal vai ficar bastante feliz do que ouviu. Tem alguma mensagem para dar pra galera, alguma coisa importante? Cara, só agradecer, obrigado. Quem quiser me acompanhar e ver os gelos todos os dias, sai com seu Instagram. 7 horas? Marcelo Toledo, eu sempre posto às 7. A não ser quando sai Excepcionais. Hoje é terça-feira, hoje saiu Excepcionais, então 7 horas sai o episódio dos Excepcionais e o vídeo do gelo sai daqui a pouco, 1h da tarde. Tá certo? Gente, obrigado, viu, Marcelo? Valeu, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E quem quiser, acompanha a gente no Instagram e no YouTube. Um abraço. Valeu.